Tanto o Meta Ads quanto o Google Ads estão trazendo automatizações nas operações do tráfego pago. E já tá todo mundo dizendo, é o fim do gestor de tráfego no Brasil. Inclusive, eu recebi um comentário em um dos vídeos dizendo exatamente isso, que a minha profissão estava em risco. Que o objetivo do Meta é acabar com os gurus do marketing digital e dar autonomia aos empresários. Então, se você é um gestor de tráfego e está com medo de perder dinheiro, perder a tua profissão, fica aqui comigo, porque eu vou te mostrar o que realmente importa para que você siga ganhando dinheiro, você seja ainda mais valorizado pelo seu trabalho, mesmo com esse discurso catastrófico que estão prevendo o futuro da tua profissão. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Alan, já trabalho com gestão de tráfego há mais de 6 anos e eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi muitos outros vídeos e muitas pessoas falando, tem até anúncio rodando já, falando que é o fim do gestor de tráfego. Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer a minha visão, a minha perspectiva sobre esse tema que, para mim, é meio catastrófico. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta, será que a gestão de tráfego de fato vai acabar? Então eu vi muitos títulos com esse teor, que é o fim, que vai acabar, que já era, e outros que não ficaram só no tema, só no título, mas de fato, ao destrinchar o seu conteúdo, ele de fato acredita que a gestão de tráfego vai acabar. E por que que eles acham isso? Porque as automatizações, juntamente com as inteligências artificiais, e vão automatizar a parte operacional, seja de otimização, criação e tudo mais, não tendo mais a necessidade de um humano operar as campanhas. E antes que alguém venha aqui e diga que eu estou negando a realidade, eu concordo também que o trabalho operacional, ou boa parte do trabalho operacional do gestor de tráfego vai de fato acabar. Porque isso pode ou poderá ser feita por uma inteligência artificial. Eu concordo com isso. Agora, isso de forma alguma significa que é o fim da profissão do gestor de tráfego. É o fim, acabou para você, vai fazer outra coisa da vida. Eu não acredito nesse discurso catastrófico que se baseia-se apenas no medo e não nos fatos. E por que que se utilizam do medo para chamar a sua atenção? Porque isso é uma técnica psicológica. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. O medo é um sentimento que faz com que as pessoas cliquem em vídeos e em anúncios também. Existe uma frase de um psicólogo que escreveu o livro Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, que diz o seguinte: as pessoas preferem evitar perdas do que adquirir ganhos equivalentes. Ou seja, o desconforto, o impacto de perder alguma coisa é muito maior, emocionalmente falando, psicologicamente falando, do que o sentimento de ganhar algo do mesmo valor. Por exemplo, sentir que perdeu R$100 será muito mais impactante, emocionalmente falando, do que a alegria de encontrar o mesmo valor. É isso que ele está dizendo. Então, quem sabe dessas coisas, sabe que precisa utilizar algumas emoções, alguns sentimentos, como gatilhos mentais, para chamar a sua atenção. O medo é um deles, assim como a curiosidade, a novidade. Gestor de tráfego vai acabar. É o fim da profissão de gestor de tráfego. Gestor de tráfego igual a fracassado, ou igual a quebrado, falido. Tudo isso é para gerar medo, para que você clique. E não tem nada de errado de fazer isso. Esse é o jogo e ele está sendo jogado, não tem problema nenhum. Tanto é que existem pessoas que utilizam essa técnica para atrair sua atenção, ele vai destrinchar, ele vai desenvolver o conteúdo e no desenvolvimento ele explica o do porquê do título. É um clickbait, só que é um clickbait justificado. Depois ele decorre e faz sentido. Ele chamou a sua atenção. Agora, tem pessoas que de fato estão com um discurso catastrófico dizendo que é o fim, que gestor de tráfego não vai servir para mais nada, e isso é só balela, isso é só conversa. E por que que eu estou dizendo isso? Ok? Se eu perceber que essa profissão de gestão de tráfego está ficando ultrapassada, que eu vou perder oportunidade, espaço no mercado, cara, é claro que eu vou me atualizar, é claro que eu vou me movimentar. Eu não vou defender uma profissão com unhas e dentes se ela tá indo pro ralo. Não faz nenhum sentido isso. Mas eu realmente acredito que as tecnologias, as inteligências artificiais, as automações não vêm para substituir, para extinguir o gestor de tráfego, mas para evoluir o seu trabalho. Eu até poderia colocar nesse título: evolução, não extinção. O futuro dos gestores de tráfego pago com IA. E eu já vou decorrer
a minha visão sobre essa questão. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender tráfego pago estratégico, começar a vender todos os dias utilizando campanhas, entre no primeiro link da descrição, porque lá dentro você de fato vai aprender a vender utilizando o tráfego pago. É muito mais do que um curso de tráfego que te ensina a subir e configurar campanhas, porque só isso não vende. Eu já falei isso em um dos vídeos aqui do canal que eu posso deixar para você assistir depois. Então, se você quer mudar de profissão, se você quer se atualizar, se você quer se especializar e de fato aprender uma habilidade que vai fazer você vender, essa é a oportunidade. Além de você levar o nosso curso principal, que é o Fórmula Ads, você também vai levar 2 cursos que a gente vende entre 200 a 300 reais, totalmente de graça, que é Otimizar Ads e o Efeito Search. Além disso, acesso ao Clube Ads, que é a nossa comunidade exclusiva para alunos. Cara, é uma baita oferta. Além disso, estou dando no link aqui de baixo mais de 700 reais de desconto. Então, talvez essa seja a oportunidade que você tanto gostaria de fato, aprender algo que vai gerar resultado para você. É o primeiro link da descrição. Então, voltando aqui sobre a questão do futuro do gestor de tráfego com as inteligências artificiais. Na minha percepção, eu vou abrir um disclaimer e eu já desenvolvo, que é, antes de qualquer coisa, o gestor de tráfego operacional, ele já estava em declínio. Não é a inteligência artificial que vai acabar com o gestor de tráfego operacional. Ele só está acelerando a coisa, mas ele já estava em declínio. E por quê? Isso eu trago uma visão de um cara que está 6 anos fazendo isso. Eu já trabalhei em agências onde eu atendi pequenas contas, como também contas gigantescas. E o que fica claro para mim é que contas maiores, mais bem estruturadas, onde o negócio é estruturado, onde tem áreas, setores, onde eles entendem que o tráfego pago ele é só um pilar para os resultados, o tráfego pago funciona lindamente. Agora, para pequenos negócios, o que eu tenho percebido trabalhando em agência, atendendo pequenas contas, é que esses clientes, esses donos de pequenos negócios, esses pequenos empreendedores, na sua grande maioria, não conseguia ter resultados com o tráfego pago. Ele pagava a agência e não tinha só o setor de tráfego pago, tinha outros setores também, mas não conseguia ter resultado, ele não conseguia ver esse resultado. Então, em pouco tempo, ele percebia que ele estava perdendo dinheiro com a agência e saía da agência. E com a ideia de que tráfego pago não funciona. Mas a verdade é que, para esses caras que não têm uma estrutura bem ajustada, o tráfego pago só vai acelerar o seu fracasso, o seu prejuízo. Eu já falei isso aqui também num vídeo recente aqui do canal. Então, logo foi se percebendo que o gestor de tráfego que apenas sobe campanha e não se importa com mais nada, esse cara já não estava sendo tão útil para o empresário, para o pequeno negócio. Porque ele precisa de alguém que tenha uma visão estratégica, analítica, que entre, talvez, em outros campos do processo desse empresário, para que ele, de fato, tenha algo estruturado onde o tráfego pago, de fato, vai ser um propulsor de vendas. Então, para mim, o gestor de tráfego operacional já estava em declínio faz muito tempo. A IA só vai acelerar o processo. Sendo assim, eu não acho que a automatização com as IAs vai eliminar o trabalho de gestor de tráfego. Muito pelo contrário, ele vai transformar as tuas funções. Como assim? Se o gestor de tráfego não precisar mais dedicar boa parte do seu tempo na questão operacional do trabalho, obviamente vai sobrar mais tempo para que ele foque em outras questões que são mais importantes do que a operacional em si. Como, por exemplo, desenvolvimento estratégico, desenvolvimento criativo, acompanhamento de resultados, análise de mercado, oferta, precificação. Para mim, nada disso uma IA vai fazer. Essa parte estratégica, essa parte mais humana. Até porque quem compra ainda é humano. Sendo assim, eu entendo o seguinte: a automação da ferramenta para o trabalho operacional, ele só vai potencializar o trabalho de gestor, fazendo com que ele ganhe tempo para focar naquilo que importa. Afinal de contas, as inteligências artificiais, elas podem, de fato, ajudar o gestor em alguns trabalhos operacionais, porém, ela nunca vai substituir a empatia, a criatividade, o entendimento das emoções humanas, que são essenciais para converter intenções em ações. A
máquina pode otimizar os números, interpretar os números, mas só um ser humano será capaz de interpretar as emoções, os desejos e as dores das pessoas, porque ele também é um humano. Então, se você é um gestor de tráfego operacional, eu tenho um conselho para você. Primeiro não se desespere. Isso é apenas um discurso catastrófico. Segundo o seu conhecimento operacional, de certa forma, ainda é útil e, em algum tempo, será necessário. Mas, obviamente, você precisa se aperfeiçoar, se tornar um gestor de tráfego multifacetado. Você precisa se tornar uma pessoa, um gestor de tráfego estratégico. Você precisa entender de coisas que vão além do tráfego. E isso vai fazer com que você possa cobrar até mais caro dos seus clientes. Consequentemente, ganhar mais dinheiro. E, claro, gerar resultados para os seus clientes, porque você sabe exatamente o que fazer. Você não vai ser só um cara que sobe uma campanha e deixa o resto com o cliente. Afinal de contas, quando ele contrata um gestor de tráfego, quando ele contrata um serviço desse, é porque ele quer vender. Se a gestão de tráfego não for o suficiente para ele vender, você precisa ofertar outras soluções. Se você quer entender mais sobre essa questão que eu estou falando, sobre ser estratégico, entender além do tráfego pago, eu preciso que você veja essa aula aqui onde eu falo as verdades que ninguém tem coragem de falar sobre vender com tráfego pago. Tchau!